Questão contextualizada sobre posição relativa entre duas retas. Então olha essa. Dado dois pontos A, 3 e 1, que pertence à reta R e que tem coeficiente angular MR igual a -1, e B, outro ponto que tem coordenadas 4 e -1 e que pertence à reta S, com coeficiente angular igual a M, o MS dele é igual a 1, eu quero que determine as equações reduzidas R e S e diga se elas são paralelas, coincidentes, oblíquas ou perpendiculares. Determinando primeiro aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a reta R, que é y igual a mr de x mais nr. Essa reta R passa no ponto A, de coordenadas 3 e 1, e mr, que é o coeficiente angular, igual a -1. Lembrando que aqui no ponto 3 e 1 é o x0 e o y0. Substituindo aqui na fórmula, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, eu vou ter y menos 1 igual a -1, que é o coeficiente angular, multiplicado por x menos 3, que é o x0 lá do ponto A. Então, y menos 1 é igual a menos x mais 3. Passando tudo para o outro lado, fazendo as operações matemáticas, eu vou chegar no resultado final que o y, a reta R, é representada pela equação reduzida y igual a menos x mais 4. Tá bom? Vamos fazer a segunda. A segunda, determinando agora S. A reta S tem também, ela é formada por y igual a ms de x mais ns. O ponto B, 4 e -1, e o coeficiente angular ms é igual a 1. Fazendo as substituições, eu vou chegar na equação reduzida dela, que vai ser igual a x menos 5. Gente, o coeficiente angular de uma e da outra já foi dado, mas se ele não fosse dado, teria que ter um outro ponto, né? Um outro ponto tanto para a reta R quanto para a reta S, para você fazer o cálculo do coeficiente angular, ou se tivesse dado o ângulo que é formado do eixo X até a reta R e até a reta S, esses ângulos você poderia descobrir qual é o coeficiente angular M através da tangente daquele número. Bom, vamos lá. A questão ela pede que a gente diga se, já que eu já determinei as duas equações, ela pede que a gente determine se as duas retas são paralelas, coincidentes, oblíquas ou perpendiculares. A gente sabe que quando a gente tem coeficientes angulares iguais, e aqui, coeficientes angulares iguais nessa primeira, e coeficientes lineares diferentes, isso significa que as nossas retas são paralelas. Mas se a gente tem coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares também iguais, isso significa que nossas retas são coincidentes. Todos os pontos estão pertencendo tanto a R quanto a S. E, por último, a gente tem um caso à parte. Se os coeficientes angulares forem diferentes, a gente vai ter dois casos. Se a multiplicação dos coeficientes for diferente de -1, R e S são oblíquas. Mas se a multiplicação entre os dois coeficientes der igual a -1, significa que R e S são perpendiculares, tá bom? A questão já deu quais eram os MR e MS. MR valia -1 e o MS valia 1. Então, na realidade, para descobrir essa parte, eu não precisaria ter feito toda a equação. Porém, a questão pedia as equações reduzidas, né? Então, vamos trabalhar. Fazendo a análise dos dois coeficientes angulares aqui, ó. Aqui, esse primeiro aqui, ó. MR é igual a -1 e MS é igual a 1. São diferentes, muda o sinal. Um é simétrico do outro. Se são diferentes, então eu tenho que analisar aqui. Se são diferentes, eu vou multiplicar um pelo outro. Se o resultado der diferente de -1, são oblíquas. Se o resultado der igual a -1, é porque elas são perpendiculares. Bora lá. MR multiplicado por MS é igual a -1 vezes o mais 1, né? 1. Que é igual, portanto, a -1. Opa! A multiplicação entre os dois coeficientes angulares deu -1. Portanto, a gente tem que, se der -1, o resultado diz que R e S são perpendiculares. Portanto, R e S são perpendiculares. E assim a gente termina a questão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar.